Alexandre Faganello, boa noite. Ulisses Gomes, da Rádio Jovem Pan News Fortaleza. O Ceará se ouve muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo não se ouve bem. Onde o Ceará perdeu a partida para o Inter, Alexandre? Boa noite. Realmente, você fez a leitura correta. Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades para poder fazer o gol, né? Sair na frente, onde o jogo mudaria totalmente de contexto, mas não fizemos. E pagamos caro no final com o gol do Inter. Né? O Inter não é líder à toa, né? Ia criar suas oportunidades e na primeira que criou, clara, conseguiu fazer o gol. Né? Segundo tempo, realmente, nosso time não se encontrou. Né? Começamos muito desatentos e quase pagamos por isso. E aí conseguimos equilibrar, né? Poderíamos até ter feito um gol ali com o Matheus, onde ele fez uma jogada boa ali pela esquerda, mas foi muito pouco dentro daquilo que a gente, né, queríamos e que fizemos no primeiro tempo. E eu acho que o Inter soube, né, se impor em cima da gente, principalmente no segundo tempo, onde a gente teve abaixo. E agora é pensar no jogo do Flamengo, esquecer esse jogo, corrigir as falhas, né, as falhas que tivemos, e fazer com que o time levante a cabeça, porque temos um jogo difícil contra o Flamengo. Eu acho que os detalhes, os pequenos detalhes fizeram a diferença nesse jogo aqui hoje. Benê Lima, Rádio Metropolitana, Rádio Talentos. Alexandre, se nós levarmos em conta as mudanças que a equipe do Ceará sofreu e a consequente quebra de parte desse entrosamento da equipe em razão das alterações, o resultado foi satisfatório do prisma, pelo menos do empenho e do desempenho dos jogadores, e o Ceará, na sua apreciação, merecia melhor sorte na partida pelo bom primeiro tempo? Os desfalques, né, sempre vão, né, ainda quando é de quantidade, né, vamos dizer assim, eram 4 desfalques, né, então é complicado, a gente perde um pouco de entrosamento e os jogadores que entraram, o empenho total, né, falta um pouco do ritmo do jogo, isso é normal, né, e como você disse, eu acho que o resultado num todo, né, eu acho que a gente não pode desmerecer a partida que o Inter fez também. Né? Nós tivemos um bom primeiro tempo, onde poderíamos ter saído na frente, e aí, como eu disse, o contexto do jogo seria totalmente diferente. Mas não fizemos. O futebol é assim, você não faz, você joga contra uma grande equipe que vai criar suas oportunidades. E eles criaram e fizeram. Então, né, até mais ainda com a falta de ritmo de alguns jogadores, né, isso daí vai chegando da metade para o fim e vai pesando, mesmo com as alterações, a equipe, né, perde um pouco o fato de estar entrosada, né, porque mesmo você tendo alterações para iniciar o jogo, o time vai se encontrando dentro da partida, os jogadores que entraram mostraram isso, né, mas aí da parte final, do meio do segundo tempo para o final do jogo, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, até pelo desgaste deles, isso daí a gente já sabia que ia acontecer, né? Só não esperávamos tomar o segundo gol da forma que foi tomada, mas agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Boa noite, Alexandre Faganello, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Depois de um bom primeiro tempo, Alexandre, o segundo tempo do Ceará não foi tão bom assim. A equipe perdeu o jogo e além de ter tomado o segundo gol, o primeiro gol ainda saiu no finalzinho do primeiro tempo, não conseguiu as mesmas oportunidades, as mesmas chances do segundo tempo. A que se deveu esse segundo tempo do Ceará um pouco abaixo da primeira etapa de jogo? A gente não conseguiu ter o mesmo volume de jogo, né? Nós entramos, o Inter começou a marcar um pouco mais forte a saída de bola nossa, né? A segunda bola nossa ficou um pouco a desejar. Isso daí
atrapalhou um pouco a forma que a gente vinha jogando a primeira parte do jogo. Então, eu acho que com essa marcação forte do Inter e a gente não conseguindo ganhar as segundas bolas ali no meio, onde no primeiro tempo a gente ganhou várias, principalmente na saída de bola do Inter, né? Então isso daí fez com que a gente não pudesse criar tantas oportunidades, né? Mas mesmo assim tivemos alguns momentos onde a gente conseguiu chegar no fundo, conseguiu triangular ali para que a gente pudesse finalizar, né? Então eu acredito que essa forte marcação do Inter, aí, já desde o início do segundo tempo, dificultou bastante, né? E essa segunda bola também, por a gente não ter tanto êxito como teve no primeiro tempo, dificultou para que a gente tivesse o desempenho. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Alexandre, foram 5 jogadores que foram titulares contra o Santos e que vocês não tiveram hoje na partida contra o Internacional. Como é que você avalia o peso dessa ausência de titulares? Eu não estou falando de questão técnica, um é melhor que o outro, não é isso, mas a questão de você alterar praticamente meio time de uma partida para outra, o quanto isso afetou e tem relação com a derrota do Ceará hoje diante do Internacional? Olha, quando você muda quase meio time, né, é complicado porque você perde um pouquinho do conjunto, né? Você perde um pouquinho do conjunto. Os jogadores que estão no Ceará hoje têm condições de ser titular, todos do grupo têm condições de ser titulares, mas a partir do momento que você vem jogando a maioria das partidas com uma equipe com poucas mudanças, quando você muda muito, isso atrapalha. Isso daí a gente sabe disso, né? Independente se o jogador que entrou foi mal ou não, o conjunto ele é atrapalhado, né? Mas mesmo assim, durante a partida, acho que no primeiro tempo, isso daí não foi sentido, né? Eu acho que na segunda parte, claro que daí vem o desgaste, vem o emocional de estar, né, atrás do marcador e ter que propor um pouco mais, e aí o desgaste é natural, e aí fez com que o nosso time, né, baixasse um pouquinho, e aí você sofre, né? E você está jogando contra o líder do campeonato, que tem suas qualidades, e dentro da filosofia de jogo deles, eles conseguiram criar as situações e fizeram o gol que deu a vitória. Então a gente tem que levantar a cabeça, pensar para frente, que domingo a gente tem um jogo difícil, né? Uma viagem longa de volta aí, descansar, acertar o time para o jogo contra o Flamengo, e nós estamos jogando em casa e temos totais condições de conseguir a vitória. Felipe Sena, da Rádio Assunção. Boa noite, Alexandre Faganello. Gostaria da sua avaliação aí da equipe do Ceará hoje contra o time do Internacional. Quais os pontos aí que você gostou da equipe nesta partida e também aqueles pontos, né, que você viu que precisa ser melhorados? Bom, eu acho que a gente tem que, né, sempre nas derrotas, né, a gente encontra as falhas, né, os defeitos da equipe, né, e nas vitórias a gente às vezes, né, não dá ênfase, né, a esse tipo de coisa. Então, nem tudo está certo quando a gente ganha e nem tudo está errado também quando a gente perde. Eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo para poder sair na frente, para poder fazer 1, 2 gols, criamos oportunidades para isso, né? E no segundo tempo, atrás do marcador, a gente teve que propor um pouco mais, o Inter ficou esperando e saiu rápido, né? Em alguns momentos pressionou a saída de bola nossa também, onde dificultou bastante. Eu acho que, né, os jogadores que entraram deram o máximo, né, e foram até onde eles conseguiam para poder dar um volume de jogo. Chega um momento que, né, vem o desgaste, é natural, os jogadores que não estão acostumados a jogar os 90 minutos, os 90 minutos, e aí o time, claro que dá uma queda de rendimento, né? Mesmo que você faça as alterações, são outros jogadores, né, que estão entrando, que não treinaram junto com a equipe principal, né, no fator conjunto, e isso dificulta,
Então, no meu ponto de vista, foi isso que aconteceu. Claro que teve, né, os detalhes, teve os erros individuais, que isso daí é notório, a gente não precisa ficar aqui dizendo, e a gente tem que corrigir para que não aconteça nas próximas partidas e que a gente possa aí voltar aí a vencer e pontuar na competição.